Espero que vocês estejam bem, estejam animados, tenham tido aí um bom final de semana, porque nós estamos aqui cheios de energia para poder dar sequência a mais uma semana nos nossos estudos, ok? Eu quero que você atualize aí o seu material. Nós vamos trabalhar no conteúdo agora do seu livro didático, lá da página 13. Então, abre aí o seu livro didático para você ir acompanhando, porque nós vamos falar um pouquinho a respeito da transitividade dos verbos. É um conteúdo já conhecido de vocês, essa nossa aula vai ser para recapitular esse conteúdo, para nós podermos dar um salto um pouco mais adiante no nosso conhecimento aí a respeito da análise sintática e das questões gramaticais, ok? Então, na página 13 do livro, tem alguns desses exemplos que eu citei para vocês aqui e tem umas atividades que a partir dessa explicação aqui você vai conseguir fazer fácil e tranquilamente, ok? Eu creio que você fez as atividades anteriores, então você leu os textos que foram sugeridos e as nossas frases, os nossos exemplos são retirados desse texto, eles servem de base também para a construção do conhecimento que nós vamos trabalhar aqui agora. Então acompanhe comigo aí. Também lá no seu livro, no livro de atividades, a partir da página 2, tem muito desse conteúdo que nós vamos falar aqui agora. Eu trouxe para vocês de uma forma resumida, mas no seu livro de atividades tem um esquema bem detalhado a respeito da transitividade dos verbos, dos complementos verbais, do uso das preposições. Então, abre aí o seu livro de atividades também lá na página 2, que você vai ver o esqueminha, e na sequência tem as atividades que nós vamos realizar hoje, tá bom? Vamos acompanhar aqui então os verbos transitivos e intransitivos. Nós sabemos que os verbos eles têm uma função nuclear dentro da oração, porque uma oração ela é formada em torno do verbo, ela só é chamada de oração inclusive porque ela tem verbo. E o verbo ele é a palavra núcleo dentro de uma oração, é a principal palavra dentro da oração. E esse verbo ele pode ser um verbo autônomo, independente, que não necessita de um complemento, ou ele pode ser um verbo que é necessário ter um complemento para que o seu sentido se complete, para que a sua informação seja totalmente transmitida. A isso nós damos o nome de transitividade verbal. O verbo que precisa de complemento é chamado de verbo transitivo, e o verbo que não necessita de complemento é chamado de verbo intransitivo. Vocês já estudaram isso lá na série anterior, estão se recordando aí. Então, o verbo transitivo, ele precisa de alguns acessórios para que a mensagem completa dele seja transmitida. Nós chamamos de transitivo. Eu costumo dizer para vocês aí, vocês vão se recordar disso, uma forma fácil da gente associar é nós nos lembrarmos do trânsito. As informações transitam para que ele complete o seu sentido, para que ele faça sentido na informação. Então, ele necessita de um trânsito de informações que vão complementar o seu sentido. Os que são intransitivos, que não necessitam desse trânsito, dessa troca de informações, eles dizem por si só. Quer ver só um exemplo? Um exemplo de verbo transitivo é o pássaro canta. Se eu digo para você que o pássaro canta, eu não preciso de mais complementos, de mais informações para você compreender o que é o cantar do pássaro. O pássaro canta e a informação está completa aí dentro do verbo cantar. Esse verbo que não precisa de complemento é chamado de intransitivo. Agora, se eu disser para você assim, o pássaro necessita, qual é a pergunta que vem na sequência? Necessita de quê? O verbo necessitar é um verbo transitivo, ele precisa de complemento, precisa de algo mais, ele precisa de uma troca, ele precisa de um trânsito, ele precisa que informações novas cheguem para que ele faça sentido, para que a informação dele seja completa e os ouvintes, os leitores possam compreender o recado que você quer passar. Então ele necessita de quê? Ele necessita de liberdade, o pássaro necessita de contato com a natureza, o pássaro necessita de alegria, de inspiração, necessita de ar, ele necessita do vento. O que é que o pássaro necessita? Ele pode necessitar de muitas coisas. E aí, esse trânsito de informações é que vai determinar qual é o recado que eu desejo dar a respeito do pássaro, ok? Então, é um pouquinho dentro disso aí que nós vamos tratar aqui dos verbos transitivos e intransitivos. Vamos ver os exemplos que eu trouxe para vocês.
Esses exemplos são tirados da nossa atividade aqui da página 13. Então, já vai acompanhando aí para você compreender o que está sendo dito lá no texto e as atividades que são propostas para você refazer também, para você responder também as questões da página 13. Os adultos trabalham. Quem é o verbo nessa oração aqui? Nosso verbo é trabalhar. Então, trabalham. Quem é que trabalham? Os adultos. Os adultos é o sujeito da nossa oração. E trabalham é o nosso verbo. Esse verbo precisa de complemento? Quando eu digo que os adultos trabalham, não precisa de complemento, não tem complemento no verbo, portanto, é um verbo intransitivo. Esse verbo é intransitivo porque não precisa de complemento, ok? Agora, o ECA protege a criança. Quem é o verbo nessa oração? O verbo aqui é proteger. Quem é que protege a criança? O ECA. O ECA é o nosso sujeito. O que o ECA faz? Protege. Protege o quê? A criança. Então, eu tenho aqui, olha, um complemento do verbo. Isso é o meu complemento verbal. Se esse verbo proteger tem complemento, necessitou de complemento aqui nessa frase para transmitir uma informação, para que essa oração tivesse um sentido completo, esse verbo é transitivo. Ele precisa de complemento. Precisa de complemento, é transitivo. Não precisa de complemento, é intransitivo. Ok? E o que são os complementos verbais? Os complementos verbais, eles são essas informações que vêm trazendo a clareza a respeito da ação verbal, determinando coisas importantes a respeito da ação verbal, mas eles têm classificações diferentes conforme a sua construção, conforme o uso que se faz das palavras nessa construção do complemento. Dois tipos de complementos que nós temos são o objeto direto e o objeto indireto. Estão lembrados? A gente usa sempre essa sigla aqui, ó, objeto direto ou objeto indireto. Né? O objeto direto é aquele complemento que não faz uso de preposição. O objeto indireto é o que faz uso da preposição. Nós já estudamos isso bem, hein? Então vou dar só uma pincelada para você recapitular. Veja no exemplo. O combate ao trabalho infantil depende da lei. Quem é o verbo aqui nessa oração? Nosso verbo aqui é depende. Depende é o verbo. O combate ao trabalho infantil é o nosso sujeito. Então, tem um sujeito simples aqui, que é o combate ao trabalho infantil. Depende é o verbo. Depende de quê? O combate ao trabalho infantil depende de quê? Esse complemento é necessário, então o meu verbo vai ser um verbo transitivo. E esse complemento é um complemento com preposição. Esse complemento verbal é um objeto indireto, porque ele possui uma preposição. Toda vez que o complemento verbal inicia-se com a preposição, quer dizer que eu uso a preposição para colar o complemento no verbo. Se ele tem preposição, ele é indireto. Percebam que o complemento lei não se uniu diretamente ao verbo depender. Ele precisou do auxílio da preposição. Por isso ele é chamado de indireto. Agora, no outro exemplo, o estatuto proíbe o trabalho infantil. Quem é o meu verbo aqui? O verbo é proibir. O verbo proíbe. Quem é que proíbe? O estatuto é o meu sujeito. O estatuto proíbe o quê? O trabalho infantil. Eu tenho uso de preposição aqui para unir o verbo ao complemento? Não, não tenho preposição. Se eu não tenho preposição, meu objeto se chama objeto direto. Ele foi direto ao verbo. O verbo foi direto ao complemento, sem precisar da ponte, que é a preposição, ok? Então, complementos verbais, objeto indireto faz uso da preposição, objeto direto não faz uso de preposição, ok? O que são as preposições aí, para a gente poder fechar esse assunto de hoje? As preposições são palavras que relacionam dois termos de uma oração. Eu costumo dizer que a preposição ela é como um cabo USB.
Você sabe como funciona um cabo USB? Para que nós usamos um cabo USB? Eu conecto essa pontinha no meu celular e essa pontinha no meu computador. O que vai acontecer? As informações que estão no meu celular vão ser ou transmitidas diretamente, mas conectadas ao meu computador, seja o notebook, seja o PC. O cabinho USB faz essa ponte, né? Uma outra forma de compreender a preposição é a rede Wi-Fi. A rede Wi-Fi, ela, através de uma senha, de uma codificação, ela conecta o meu aparelho de celular ao meu computador, ou à minha televisão, ou a outros aparelhos da casa, outros aparelhos de celular, via Wi-Fi. Não é isso que acontece? Essa é uma forma de conectar. A preposição, ela tem esse mesmo propósito de conectar dois termos de uma oração. Nós precisamos estudar bastante as preposições, porque no nosso próximo conteúdo agora nós vamos falar de regência verbal. E tem alguns verbos que obrigatoriamente eles necessitam dessa conexão, e é sobre esses verbos que nós queremos falar, por isso nós estamos recapitulando isso aqui. A preposição é uma classe de palavras invariável, ela não varia em plural, masculino, feminino, ela tem uma forma única e ela tem essa função de unir esses elementos. Então ela conecta palavras, ela conecta orações e ela conecta também os verbos a esses termos que nós podemos dizer que são subjugados a ele. Por exemplo, o verbo precisar. Quem precisa, precisa de alguma coisa. Então a preposição de, ela está sempre linkada ao verbo precisar. Quem precisa, precisa de algo, né? Quem vai a algum lugar. Tem algumas preposições que elas automaticamente acompanham esses verbos. Então nós precisamos conhecer essas preposições para nós trabalharmos um pouquinho dessa regência. Você se lembra quais são as preposições? Nós trabalhamos aí anteriormente e eu vou deixar para você recapitular. Então faça uma listinha aí no seu caderno, recapitule, estude e pratique para que você possa fluir nesse conteúdo aí e superar com tranquilidade o nosso próximo conteúdo, que é o de regência verbal, ok? Então ficou claro isso aqui? Realize as atividades para nós aí a respeito da transitividade verbal. Livro de atividades, página 2 a 6. E aí nós vamos parar um tempinho aqui da nossa aula para corrigir essas atividades juntos, ok? Abraço para vocês e até logo!